Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Nós estamos aqui novamente meditando na Bíblia. E eu quero te dizer algo no nome de Jesus, meu querido. Nesta caminhada que nós estamos aí, nesse desafio, nesse propósito diante de Deus, esses 365 dias meditando na palavra do Senhor, nós sabemos que nós vamos receber muitas coisas grandes por aí. E eu quero te dizer que nós vamos encontrar muitos desafios no caminho. Nós vamos encontrar cansaço, nós vamos encontrar sono, nós vamos encontrar muitas dificuldades para nós lermos a palavra de Deus. Porque o inimigo ele não quer que nós estudamos aquilo que nos abençoa. Não é verdade? O inimigo não quer que nós estudamos a Bíblia, aquilo que vai mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então ele vai fazer de todas as formas para você desistir, para você não ler a Bíblia toda. Mas nós estamos nesse propósito, numa só fé, no nome de Jesus. Amém? Então abra-se comigo aí, você, lá em Gênesis capítulo 19 e 20. Hoje nós vamos estar estudando esses dois capítulos. Amém? E eu creio que Deus ele vai falar poderosamente nos nossos corações. Então, meus queridos irmãos, pega aí uma caneta, pega aí um lápis e risca, meu querido. Risca onde Deus estiver falando no seu coração. Não deixe de riscar, porque Deus, nesse decorrer desses tempos, Deus vai falar muitas vezes em nossos corações. Deus vai falar com cada um de uma forma diferente. Então você vai riscando, vai notando aí aquilo que Deus está ministrando no seu coração, no nome de Jesus. Então vamos lá, meus queridos. O capítulo 19 nós vamos ver que Ló recebe 2 anjos em sua casa. Então Ló ali recebeu 2 anjos, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, aquela cidade. Porque aquela cidade estava má aos olhos de Deus. Aquela cidade estava corrupta diante de Deus. Ela estava adúltera diante de Deus. Então Deus iria destruir. E Abraão, ele intercedeu pela vida de Ló. Como é bom a intercessão, né, irmãos? Às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo. Deus tem ouvido cada clamor seu. Então ali nós vemos que Ló, então, ele recebeu aqueles 2 anjos e aquelas pessoas daquela cidade ficaram sabendo que havia 2 pessoas na casa de Ló e eles tentaram entrar de toda a forma na casa dele, querendo conhecer aqueles homens, e Ló ofereceu as suas filhas para que não fizesse mal algum àqueles homens, porque Ló sabia que ali era o próprio Deus que estava ali naquele lugar, irmãos. E os anjos falou com Ló: Ló, chama todos a sua parentela. Fala com eles para sair da cidade, porque nós vamos destruir esta cidade. Nós vamos destruir essa cidade. Então Ló foi lá, chamou os seus genros, e eles não acreditaram aquilo que o Senhor estava falando. Eles não deram ênfase à palavra de Deus. Então aqueles homens começaram a zombar de Ló. A zombar de Ló. Eles não creram naquilo que o Senhor falou. Então os anjos, bem de manhã, pegaram Ló, a sua esposa, as suas filhas, e começaram a tirar eles da cidade, porque Deus iria destruir aquela cidade com fogo e enxofre, irmão. Porque aquela cidade estava adúltera. Ela não ouvia a voz de Deus. Eles não queriam compromisso com Deus. O pecado é triste, irmão. O pecado, ele nos tira a visão espiritual. O pecado nos tira do propósito de Deus. E nós vimos então que os anjos falou com Ló: Ló, não olha para trás. Não olha para essa cidade. E aí nós vamos ver que na Bíblia, então,
A mulher de Ló, o seu coração estava lá, ficou lá nas coisas materiais, e ela foi olhar tudo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia nos fala que a mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, e Deus destruiu aquela cidade. E Abraão acordou bem de manhãzinha, ele olhou para a direção de Sodoma, ele viu aquele fogo caindo, aquela cidade em chamas. Abraão simplesmente intercedeu. E Ló, eles puseram Ló numa caverna, irmãos. E ali ficaram somente Ló e as suas 2 filhas. E as filhas, elas pensaram, como que meu pai vai ter descendência dele? E elas embriagaram seu pai. A filha mais velha deitou com seu pai e ele nem viu, porque estava embriagado. No outro dia, a filha mais nova deitou também com o pai, embriagou o pai e deitou com o pai. E todas 2 se engravidou, e elas deixaram uma descendência. A filha mais velha, os Moabitas, e a filha mais nova, os Amon. Essa foi a descendência de Ló. E nós vimos então, meus queridos, que no capítulo 20, novamente, Abraão nega que Sara era sua esposa. Olha aí para você ver. Novamente, Abraão errando diante de Deus. Se nós olharmos pouco atrás, meus queridos, Deus falando com Abraão, entregando promessa para a vida de Abraão, falando que ele ia ter filhos. E Abraão novamente comete uma mentira, porque Abraão, nós podemos observarmos que Abraão não confiou em Deus. E nós temos que aprender a confiar, irmãos. Não é mais ou menos, é totalmente confiar em Deus. E nós vimos então que Abraão, novamente, ele fala que Sara era sua irmã. E ali havia um rei, Abimeleque, e Deus falou com ele. Deus falou em sonhos, não toque nesta mulher, porque esta mulher é casada. Se você tocar, você vai morrer. Abimeleque ficou perturbado. Mas, Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? Por que, Senhor? Mas Abimeleque não tinha tocado naquela mulher. Mas o Senhor tinha cerrado as madres de todas as mulheres daquele palácio. E Deus falou novamente com Abimeleque. E Deus foi falando com aquele homem para não tocar na Sara. E Abraão iria orar para a vida de Abimeleque. E Abimeleque abençoou Abraão. Ele devolveu a sua esposa, falou com Abraão, por que você não falou a verdade? Mas Abraão falou, Senhor, mas realmente Sara é minha irmã, ela é filha do meu pai, mas a minha mãe não é filha da minha mulher, e ela é minha mulher, realmente. Então nós vimos que Abimeleque, então, abençoou, deu para ele vacas, ovelhas, servos, abençoou Abraão. E Abraão orou, abençoando, curando Abimeleque e curando o ventre daquelas mulheres, para que Abimeleque tivesse gerações. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.